Bom dia, domingão! Tudo bem com vocês? Mais uma semana se fechando e outra se iniciando. Eu adoro domingos. E vocês? Esses últimos dias refletimos sobre a forma como fomos moldados pelo Criador. E hoje o convite é simples e profundo: honrar e usar com amor e coragem aquilo que Deus colocou, em nossas mãos. Então vamos para o dia 32, 32º dia. Dia 32, usando o que Deus deu a você. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Nossa, que lindo! O que você é o presente de Deus para você. Agora, o que você escolhe fazer com você mesmo, com tudo isso que Deus te deu, é o seu presente para Deus. Será que Deus tem se alegrado com esse presente que está recebendo de você? Com o que você tem feito consigo mesmo? Provérbio dinamarquês. Muito lindo. Deus merece o melhor de você. Ele o formou com intenção, com cuidado e com propósito. E espera que você use bem aquilo que recebeu, que use com sabedoria e com amor tudo isso que recebeu de presente dele. Você tem se amado verdadeiramente? Você tem se aceitado? Você tem cuidado com amor e respeito desse templo sagrado que você é? Esse templo do Divino Espírito Santo que você é? Você tem aceitado a forma que Deus te moldou com respeito, com amor, com cuidado, reconhecendo todos os seus dons, reconhecendo as suas habilidades e brilhos e honrando tudo que você é, honrando toda a sua trajetória, toda a sua história do fundo do seu coração? E reconhecendo também as suas limitações, porque Deus não espera que você seja perfeito. Você não precisa ser perfeito. Apenas inteiro, integrar tudo isso que você é dentro de si, dentro do seu ser. Quando você olha para a sua trajetória e tudo isso que você já é, com honestidade e com humildade, você percebe que Deus já te deu tudo o que você precisava. O próximo passo é só alinhar, conectar e ter a coragem de caminhar, de dar os passos. Então, como você tem utilizado dessa forma que Deus te presenteou? Como você tem colocado os seus dons, as suas habilidades, a sua personalidade, toda essa sua história, essa sua bagagem, como você tem colocado tudo isso a serviço do bem da humanidade para cumprir aqui com a sua missão? E eu mesma falo por mim, porque desde criança a brincadeira que eu mais gostava de brincar era de desenhar, colorir e pintar. Talvez seja porque a minha família já tinha ali no sangue, um sangue artístico, uma veia artística. Então eu sempre tive muito esse lado artístico em mim. E o que eu mais gostava de brincar era de desenhar, de colorir, de pintar. Então, o que a sua criança interna mais gostava de fazer na infância? O que a sua criança interna mais gostava de fazer na infância? Desde nova, eu sempre tive essas habilidades, esses dons mais artísticos e também para o designer, né? Então, quando foi para eu entrar na faculdade, a minha família, além de já ter essa veia artística, praticamente toda a família trabalhava com construção. Então, quando foi para eu entrar na faculdade, era mais fácil e mais familiar eu entrar na arquitetura.
Então foi quando eu entrei na faculdade da arquitetura. E foi interessante porque quando eu entrei na arquitetura, ao mesmo tempo eu comecei a dar esses primeiros passos nesse mergulho interno no autoconhecimento. Ao mesmo tempo que eu estava na faculdade e aprendia a reformar e construir casas físicas e externas, eu também estava reformando esses ambientes internos do meu corpo-templo. Ao mesmo tempo eu reformava fora e reformava dentro. E foi muito interessante porque foi coincidentemente mesmo. Então, quando eu me formei em arquitetura e comecei a atuar como arquiteta, eu já tinha esse olhar mais sensível para o nosso corpo como esse nosso templo sagrado. E foi quando, depois de 7 anos atuando como arquiteta, eu senti no meu coração os primeiros chamados de Deus para a minha vida com uma nova arquitetura. Não essa arquitetura externa, né, de casas físicas e externas, mas para eu focar mesmo nessa arquitetura interna do desenvolvimento do ser. E, coincidência ou não, quando eu comecei a arquitetura, a faculdade de arquitetura, eu comecei essa faculdade também desenvolvendo o interno do meu ser, fazendo toda essa reforma interna do meu ser. E foi quando depois que eu formei, comecei a sentir esse chamado de Deus na minha vida para eu fazer essa mudança de arquitetura. E foi quando eu comecei a dar os primeiros passos nessa transição de profissão e desenvolvi a arquitetura da alma. E mesmo hoje, eu não atuando mais como arquiteta, eu sempre falo que a arquiteta ainda vive dentro de mim, ela ainda habita dentro de mim, só que hoje sobre uma nova perspectiva, dentro do trabalho que eu desenvolvo hoje como terapeuta sistêmica e como palestrante voltada para o desenvolvimento interno do nosso ser. Então, todas as suas experiências, tudo que você passou, são pistas de onde Deus quer atuar através da sua vida. São pistas do seu propósito, são pistas do seu chamado, do que você veio desenvolver aqui nessa vida. Nada é em vão. Nada é em vão. Se você fizer uma análise de toda a sua trajetória de vida, desde a sua infância e até o hoje, você percebe que você já tem tudo na sua mão. Você percebe que Deus já te deu tudo. Tudo já está aí, dentro de você. Você só precisa ter clareza. Você só precisa se alinhar e conectar as peças ali do quebra-cabeça. Então pensar que aquela garotinha que gostava de desenhar, de pintar, de colorir, foi para a arquitetura porque já tinha esse lado da construção e artístico por conta da família, e ali em meio à arquitetura se redescobriu como arquiteta da alma. Então tudo vai se conectando, né? Eu falo que a arquitetura na minha vida ela foi uma ponte para me levar aonde realmente Deus queria que eu estivesse, porque eu, criança, adolescente, nunca imaginei que um dia eu iria trabalhar com desenvolvimento humano, mas é tudo dentro da nossa consciência daquele momento. Então eu não tinha essa consciência mais profunda, mas é no caminhar que o propósito vai se revelando cada vez mais para você. Então você tem que confiar e caminhar. Porque à medida que você vai caminhando, o propósito vai se revelando para você. E tem outra coisa também que eu esqueci aqui de me falar anteriormente, é que eu cheguei a fazer cursinho para tentar entrar na medicina. Eu queria fazer neurocirurgia, eu queria ser neurocirurgiã, queria fazer cirurgia na mente. E se a gente para pensar hoje, né, dentro do meu trabalho, não é exatamente a mente que eu gosto de trabalhar, embora a gente trabalhe com saúde mental, né? Mas eu atuo mais no inconsciente, mais a nível de alma. Então, tudo são pistas, nada é em vão. Tudo que faz vibrar o seu coração, nada
é em vão. Nunca ignore o seu sentir. Nunca ignore o seu sentir. Eu vejo muitas pessoas que me procuram até mesmo para falar: Lívia, você fez uma transição de profissão, eu não sei por onde começar, eu não sei se é isso que eu quero fazer, eu tô aqui trabalhando nisso, mas não sei se é isso, não vibra o meu coração, sabe? E muitas pessoas ainda perdidas, sem saber por onde ir, por qual caminho seguir, por qual profissão seguir. E às vezes só de conversar com a pessoa, eu já vejo que tá ali, ó, tudo na frente dela, sabe? Só que ela não consegue enxergar. Só que não consegue enxergar. Às vezes a gente tem que tirar esse nosso orgulho que tampa os nossos olhos, né? Que fica encobrindo as nossas vistas, pra gente realmente acessar tudo isso que Deus já plantou em nosso coração e tudo isso que já está pronto dentro de nós para o quê? Para colocar a serviço da vida e das pessoas. Então, nada é em vão. E é muito importante não dar ouvidos a críticas e nem comparar o seu processo com o processo dos outros. Ninguém sabe o que pulsa realmente no mais íntimo do seu ser. Ninguém sabe os bastidores da sua vida, quais são os seus medos, as suas dificuldades, essas dores e alegrias que você carrega. Então, não compare a sua jornada, a sua trajetória e não dê ouvidos a críticas. Sinta o chamado que vem do seu coração e tenha a humildade para abraçar esse chamado com coragem, E tenha essa coragem para dar esse primeiro passo. Porque se precisar recomeçar, recomece. Nunca é tarde para você recomeçar. Eu até já falei aqui uma vez, o nosso propósito, ele nunca é o mesmo do início da nossa vida até o fim da nossa vida. O nosso propósito, ele vai mudando à medida em que você vai amadurecendo espiritualmente e amadurecendo nesse relacionamento com Deus. Então, o seu propósito, ele nunca é o mesmo do início ao fim da sua vida, mas Deus sempre tem um propósito para cada tempo da sua vida. Então, talvez hoje você esteja em um lugar que seja só a sua preparação para a sua próxima estação. Então, hoje, eu não vejo que foi um desperdício de tempo eu ficar lá os meus 12 anos, não sei, na arquitetura. Não, a arquitetura fez parte do meu propósito ali, daquele momento, para depois, numa próxima estação, eu ir para essa arquitetura interna. Agora, qual será a próxima estação? Não sei, porque eu confio em Deus e eu confio nesse sentir que vem do meu coração. Então, o nosso propósito, ele nunca é o mesmo. Ele muda à medida que você amadurece. Ele muda a partir também da sua consciência que você tem daquele momento. Quando eu falei que eu queria medicina, que eu tentei medicina, ali a minha consciência era aquela consciência de que só o médico consegue atuar a nível de mente. Então eu tenho que fazer medicina. Só que hoje eu já tenho uma outra consciência, uma consciência mais expandida. Eu vejo que não é só por meio da medicina. Então, assim, depende da sua consciência e desse seu amadurecimento espiritual. Eu fui fazer a minha transição de profissão com os meus 30 anos de idade. Se eu fosse escolher escutar os meus medos, eu não iria estar aqui hoje compartilhando com vocês. Mas eu escolhi escutar a Deus. Eu escolhi escutar os chamados que vêm do meu coração. Eu escolhi dar os passos, mesmo que no escuro. Porque, como já falei, é no caminhar que cada vez mas o seu propósito se revela a você. E eu te falo por experiência própria, porque quando eu fui para fazer a transição, quando eu dei o primeiro passo, eu não sabia aonde eu estava pisando. Eu não sabia aonde eu estava pisando, mas eu tinha fé e confiança.
E à medida que eu fui caminhando e confiando, aquele propósito foi se revelando com mais força e direção para minha vida. Então, caminhe e confie, porque no tempo certo, Deus vai te mostrar não só aonde você deve estar, mas quem você nasceu para ser. Apenas confie e caminhe. Então hoje, acabou que eu trouxe mais aqui uma reflexão para vocês de como eu venho utilizando essa minha forma e tudo isso que Deus me deu, né? Todas essas minhas experiências, todos esses meus dons, até mesmo com a comunicação. Desde quando eu estava na arquitetura, eu já tinha um chamado também dentro do meu coração com a comunicação. Então, quando eu estava na arquitetura, eu criei um canal no YouTube em que eu tinha desenvolvido um programa que se chamava Sala de Estar, que era um programa que eu entrevistava arquitetos, designers, e não só arquitetos e designers. Ali eu também já tinha esse olhar mais desse nosso templo sagrado. Então, entrevistei terapeutas reikianos, entrevistei o padre Christian, da minha cidade. Então, já tinha essa comunicação mais aflorada. Então, onde eu estivesse, eu iria utilizar os meus dons da comunicação, independente se é na arquitetura, independente se é como terapeuta e agora palestrante. Então, assim, nada é em vão. Se conecte com esse sentir do seu coração, se conecte com tudo isso que Deus já te deu e busque estratégias de como você pode integrar a sua personalidade, as suas experiências, os seus dons, as suas habilidades a serviço dessa humanidade. Lembrando que estamos aqui para servir e amar. Servir e amar. Vamos então para o tema de reflexão? Tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Olha o tanto que Deus fez por nós. Ele é o mínimo, né? O mínimo é a gente se amar e amar toda essa forma que nós somos. Versículo para memorizar: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2. Pergunta para meditar: qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Qual é a melhor forma de usar essa minha forma que Deus me moldou? Lembrando que o seu propósito, ele muda à medida em que você vai se amadurecendo espiritualmente e no relacionamento com Deus. Então, a forma como você vai utilizar dessa sua forma, ela pode mudar à medida em que você vai amadurecendo. Vamos então para um momento de conexão? Então podem se sentar confortavelmente, se conectarem com o seu coração, com a sua respiração. Faça uma respiração lenta e diga internamente: eu honro a vida que veio até mim. Eu honro meus pais, meus ancestrais e tudo que me trouxe até aqui. Eu recebo a vida exatamente como ela foi me dada. E eu honro quem eu sou. Eu honro minhas habilidades, os meus dons. Eu honro a minha história. Eu honro a minha trajetória. Eu honro todos os meus aprendizados. Eu honro tudo isso que Deus me concebeu. E eu coloco a minha vida a serviço do amor. Quando honro quem eu sou, eu ocupo o meu lugar e a vida flui. Então, para hoje, escolha agir de forma consciente, honrando tudo o que você é. Tenha atitudes que estejam em coerência com quem verdadeiramente você é e não com quem você tenta ser para agradar alguma situação ou para se encaixar ali em alguma situação. Não, que no dia de hoje, que neste domingo, você honre verdadeiramente quem você é e tenha atitudes conscientes, honrando com coerência tudo isso
que você é. E se tiver que dizer não para algo que te afasta da sua essência, diga não. Diga não. Porque na verdade, quando você diz não, você diz sim a você, né? Quando você fala não para o outro, na verdade você está dizendo sim para tudo isso que você é, para toda a sua essência, para tudo isso que pulsa dentro de você.